A língua portuguesa tem cada uma, né? Tem umas palavras que são verdadeiras pegadinhas. Elas soam iguais, às vezes até a escrita é a mesma, mas o significado é outra história. Hoje a gente vai desvendar de vez esses quebra-cabeças do nosso idioma. Olha só essa frase. Qual o caminho que eu caminho? Parece estranho, né? Quase um trava-língua. Mas, por incrível que pareça, essa frase está certíssima. A chave para entender esse e outros mistérios da língua está nos conceitos que a gente vai explorar agora. Então, bora nessa jornada. A gente vai mergulhar nesse universo de palavras que adoram causar uma confusão, mas que, quando a gente entende, deixam nossa comunicação muito mais rica. E o nosso ponto de partida vai ser o som. Vamos começar com o primeiro grupo. Aquelas palavras que, quando a gente fala, o som é exatamente o mesmo. E aí vem a pergunta: o que são os tais dos homófonos? O nome pode até parecer um pouco técnico, mas o conceito, esse a gente usa todo dia sem nem perceber. A própria palavra já dá uma pista. Pensa só. Homo vem do grego e quer dizer igual, e fonos, som. Ou seja, homófonos são palavras com o mesmíssimo som, a mesma pronúncia, mas que se escrevem de um jeito diferente e têm significados diferentes. O som é igual, mas todo o resto muda. Um exemplo clássico disso é o A e o A. Se a gente só ouvir, é impossível saber qual é qual. A pronúncia é idêntica, mas na hora de escrever, um é artigo ou preposição e o outro é o verbo haver. Isso é um homófono em ação. Simples assim. Certo, palavras com o mesmo som, entendido. Agora, a gente vai virar a chave e focar em outro tipo de gêmeo da nossa língua. Aquelas palavras que são escritas do mesmo jeitinho, letra por letra. Bom, se homo é igual e a gente já viu que fonos é som, fica mais fácil adivinhar o que significa grafos, né? Exato. Grafos vem de grafia, de escrita. Então, homógrafos são palavras que se escrevem da mesma forma, mas que significam coisas diferentes. E aqui tem um detalhe importante. A pronúncia pode ser a mesma ou não. O que manda aqui é a escrita ser idêntica. Então, para ficar bem claro, nos homófonos, o que eles têm em comum é o som. Já nos homógrafos, o que se repete é a grafia. Guardar essa diferença é o segredo para não confundir mais. Ok, a gente já viu os gêmeos de som e os gêmeos de escrita. Mas e quando a gente junta as duas coisas? Aí, meu amigo, a gente entra no território dos chamados gêmeos perfeitos. E o que faz um homônimo ser perfeito? Qual é a característica que coloca ele num outro patamar de confusão ou de genialidade? Os homônimos perfeitos são um pacote completo. A pronúncia é igual, a grafia é igual, a única coisa que muda é o significado. Eles são a fonte daquelas ambiguidades que podem dar um nó na cabeça e também dos trocadilhos mais espertos que existem. E isso nos leva de volta àquela frase do começo. Qual o caminho que eu caminho? Agora faz todo sentido. O primeiro caminho é o substantivo, a estrada, o trajeto. O segundo caminho é o verbo, a ação de andar. Mesma pronúncia, mesma escrita, significados diferentes. Um homônimo perfeito em ação. Mistério resolvido. Vamos comparar mais uma vez para cravar essa ideia. Os homônimos perfeitos têm som e grafia iguais. Já os homógrafos têm só a grafia igual, porque o som pode mudar. É esse detalhezinho que faz toda a diferença. Bom, já falamos dos gêmeos, agora vamos conhecer os primos. Sabe, aquelas palavras que não são idênticas, mas são tão parecidas, tão próximas, que vivem pregando peças na gente. É aí que entram os parônimos. Se eles não são idênticos, nem no som, nem na escrita, o que é que os define então? A definição é bem direta. Parônimos são palavras com escrita e pronúncia parecidas, mas não iguais, e com significados completamente diferentes. É justamente essa semelhança que mora o perigo e que causa tanta confusão no dia a dia. E o risco de confundir parônimos fica muito claro com tráfego e tráfico. Uma letrinha de diferença muda tudo. Uma palavra fala sobre o trânsito, o movimento de veículos. A outra sobre um comércio ilegal. Confundir as duas pode gerar um mal-entendido gigantesco. Mas no fim das contas, por que é tão importante dominar tudo isso? A resposta é simples: para ter uma comunicação mais clara, mais precisa e muito mais eficaz. Pensa bem, saber essas diferenças ajuda a gente a evitar mal-entendidos graves, como de tráfego e tráfico. A nossa comunicação fica muito mais precisa, sem margem para erro.
E claro, isso amplia nosso vocabulário e mostra que a gente tem um domínio maior da língua portuguesa. É uma habilidade que vale ouro em qualquer situação. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí no seu dia a dia, nas conversas, nos textos que lê. Fora tráfego e tráfico, quais outros pares de palavras parecidas, os parônimos, são campeões de confusão? Refletir sobre isso já é o primeiro passo para a gente dominar de vez esses desafios do nosso idioma. Até a próxima!